Olá, sejam bem-vindos ao canal Viver Pra Quê? O canal que vai te convencer de que viver vale a pena, porque afinal nós estamos fazendo várias dinâmicas aí para trazer mais energia para o seu corpo, para a sua vida, e estamos conversando sobre nossos temas profundos, que é bom colocar para fora, né? É bom procurar uma terapia, falar, chorar, gargalhar. Hoje eu lembrei de falar de sonhos com vocês, porque como a gente tem feito esses exercícios todos os dias para liberação da carga sexual, eu acabei sonhando essa noite, tive 3 sonhos. E também porque eu lembro que há uns anos atrás um professor meu de yoga falou que era provável que quando a gente começa a fazer yoga, a gente sonha mais. E é verdade. A gente não é que sonha mais, mas fica mais com mais percepção do sonho, né? Mais consciente. E aí. Ô, barulho! E aí a gente fica mais consciente e lembra, né, melhor do que aconteceu. Então ontem a gente falou sobre potência e sobre uns exercícios e a gente fez uns exercícios de liberação de carga, né, mexeu na pelve e tal. E aí eu também fiz uma aula de yoga depois, e, enfim, eu tive 3 sonhos à noite, né? Um sobre abuso de poder, o outro sobre morte, uma pessoa que eu vi quase morrendo, e o outro... é que eu perdi o controle, assim, da situação, sabe? Perda de controle e tal. E aí eu pensei, eu vou conversar com o pessoal sobre como que isso pode ser trabalhado, né? Mas o ideal é ser trabalhado na terapia, porque a gente pode até fazer com um amigo, mas assim, na terapia vai ser um lugar mais propício, mais seguro, que vai favorecer você aprofundar mais nas suas emoções e fazer uma liberação aí, né? Mas dessa emoção, de alguma emoção contida ou de algo que tá aí bloqueando a sua vida, mas você nem sabe, né? Porque o nosso corpo não tá aí para bloquear, não deve ser um obstáculo para você, né? Ele tem que ser, pelo contrário, uma ferramenta para você, para que você esteja disponível para a vida. Então tá. Eu sonhei, desses 3 sonhos, eu vou escolher um, né? Porque esse, por exemplo, esse sobre abuso de poder, né? Esse tema é interessante para o terapeuta entrar na questão sexual, porque poder está muito relacionado com a potência, né, da pessoa, a potência sexual. E o outro que eu falei sobre que eu perdi o controle, eu me sentia também impotente, né? E também, a partir daí, poderia trabalhar. Mas eu vou falar sobre esse da morte. Porque tem uma abordagem terapêutica que chama Gestalt terapia. Que ela trabalha assim. Um pedacinho da sua personalidade que você fala, ali está contido você inteiro, né? Então você pode, a partir desse pedacinho, chegar no todo, né? E o todo é a parte é o todo, né? Inclusive Gestalt é um termo alemão que justamente significa isso, o todo pela parte, alguma coisa assim. E aí eu me lembro que eu já fiz uns trabalhos de Gestalt terapia, que quando a pessoa falou um sonho, o terapeuta, por exemplo, eu sonhei que eu tava aí atravessar a rua, quando eu olhei para trás tinha uma mulher numa moto caída no chão e ela tava quase morrendo, né? E aí eu lembro que eu saí chamando, gente, chama o bombeiro, chama a polícia e tal. E ela tava no meio da pista. Então, como que seriam algumas formas de trabalhar com sonho pela Gestalt? Eu não conheço todas, né? Eu conheço essa porque eu já vi o trabalho. O terapeuta falou assim, ele escolhe uma parte daquele sonho para você ser aquela pessoa, porque no sonho eu não era nem a mulher, nem a mulher que estava morrendo, caída, né? Nem nada. Eu era alguém que viu e fui correndo buscar ajuda. Então você pode falar assim: então, se você fosse essa moto, o que você seja essa moto?
o que que você diria para a pessoa? O que que você estaria pensando se você fosse a moto que derrubou uma pessoa, né? Ou você pode falar assim, se você fosse essa mulher que está morrendo, aí ela faz o seguinte, você incorpora, né? Porque eles trabalham com alguns elementos como a projeção, então você vai projetar naquela pessoa tudo o que tem dentro de você, né? Pela Gestalt, se você pegar uma folha em branco e começar, a folha está em branco e você está lendo uma história, você está projetando o que tem dentro de você nessa história. Era uma vez uma menina assim assada, muito triste, estava assim, estava assada. Então é lógico, você está falando o que tem dentro de você. Então, nesse caso, eu achei interessante, né? Porque eu me perguntei, se eu fosse a moto, o que eu ia estar falando para a pessoa? Né? Aí eu fui falando, né? Eu te derrubei mesmo, né? Então, você é livre, eu tô preso, eu sou uma máquina, as pessoas me usam, me manipulam e tal. E fui falando como se eu fosse a moto, né? E aí veja quanta coisa pode sair daí, né? Quantos temas você pode mexer quando você estiver em terapia. Então, o autoconhecimento, ele é muito legal. Essas coisas que eu converso com você, esses exercícios que a gente faz para liberação de carga, de tensões, eles são excelentes, mas isso não é a psicoterapia, né? Porque a psicoterapia, você tá ali vivendo, revivendo situações com uma pessoa que ela vai fazer diferente do que aconteceu na sua vida, quando aconteceu algum trauma, alguma situação. Ela vai estar ali com você, o ambiente é seguro, você não vai estar mais chorando sozinha, nem sorrindo sozinho, né? Ou você vai estar tentando, talvez ali, fazer uma manipulação, ela vai fazer diferente, né? Se ela perceber, ela não vai, já vai agir de uma outra forma. Então, isso tudo é um relacionamento com elementos, né, de projeções, de negações, de rejeições, né, inclusive, como é que fala? Contra transferência e contra transferência. Transferência é quando você está acontecendo ali naquele relacionamento, o que você faz na vida, você vai fazer ali com o terapeuta. E aí, quando ele sacar, ele vai... se ele entende o seu tipo de caráter, de personalidade, né, e a sua história já, ele vai trabalhar isso aí. Então ele não vai ficar contando, gente, explicando uma teoria para você. Pelo menos não um terapeuta que trabalha que trabalha com essas abordagens de que por mais que você tenha ferramentas e conhecimento, quando você está na frente de uma pessoa, ali é um ser humano com outro ser humano se relacionando, né? Então você vai usar esse arcabouço teórico que você tem para se relacionar com ele e fazer o melhor para ele, fazer um diferente, né? Fazer ele experimentar outras coisas ou tomar consciência de algumas coisas, né? Da forma que você aprendeu aí, né? Mas aqui a gente não está em terapia, então eu estou explicando essas coisas porque até você pode conversar com um amigo sobre isso, claro, né? Mas não vai ter aquela profundidade, talvez, que você vai chegar. E quando chegar, talvez ele não saiba o que fazer com aquilo, com aquele choro, né? Então, veja, se você chegou tá conversando com alguém e aí vem uma tristeza muito grande, ou uma lembrança, ou um choro, aquele choro que realmente vai te curar, que é aquele que você chora soluçando aqui, né? E aí, se você se permite acontecer isso é maravilhoso para o seu corpo, para sua mente, para sua psique, né? Então, assim, o amigo talvez não consiga ficar com você a esse nível de intensidade. Mas se você tá com ele e aí começa a chorar, você pode até pedir, por favor, põe a mão aqui na minha nuca, deixa eu segurar aqui o seu braço. Por quê? Porque você vai ter pelo menos um ponto de controle, de apoio, algo na realidade para você sair um pouco desse talvez um sequestro emocional, ou não, pode ser só uma expressão legítima, né, e que vai embora. Mas se você entrar num sequestro emocional, em reviver algum trauma, aí você tem umas ferramentas que podem te ajudar também, que você vai fazer algo que você tem controle, né, por exemplo, você pode arrumar a casa, você pode segurar um objeto, sentir ele, o que é isso, né, a textura, e você pode se lembrar de um lugar que você estava seguro, né, e trazer essas sensações. E de preferência fazer algo que você tenha controle, ou consertar algo que você já tem tempo que você quer consertar, né? Você sabe consertar e você está enrolando, você vai lá e faz. Isso, tudo que pode te trazer uma sensação de controle é excelente se você estiver aí numa situação de
você não está conseguindo se desvincular do sequestro emocional, né? Ok. Então tá, se eu fosse uma moto, eu falaria para pessoa, supomos, eu vou te derrubar porque você é livre e eu não sou, né? Aí o que que você está falando? Tá, você não é livre. De que forma que você não é livre? Porque sim, eu tenho que trabalhar, eu não posso só fazer pelo outro sem receber nada, eu vou cobrar, é claro. Quando eu vou cobrar, isso eu tô lidando com poder, né? Eu tô lidando com a maturidade, eu não quero crescer, aí vai indo, né? De todo jeito. E aí o terapeuta vai ajudando. Então esse jeito de lidar com o sonho é muito, muito legal. Muito legal, eu recomendo se você estiver em terapia. E se você estiver em terapia também, todo esse programa que a gente está fazendo vai dar um incentivo na sua terapia, vai favorecer que você já chegue lá com alguma questão mais profunda, né? E aí possa aprofundar mais ainda, possa se libertar de alguns medos, possa melhorar o seu trabalho com raiva, com a sua potência, com sexualidade, poder, todos os temas que a gente tem falado aqui, tá bom? Acho que é isso. Eu lembrei disso, achei que era legal falar. Hoje vou fazer uma aula de yoga para iniciante, para que no final você possa de novo reparar nas suas sensações mais sutis, porque esse é o trabalho de sempre. Porque a yoga, o trabalho da yoga de verdade, mais profundo, é de atingir, a intenção é atingir a iluminação, né? E quando você faz yoga e você destrava as suas tensões, fica mais fácil, ou você trabalha a sua força, você supera os seus limites, né? Você alonga, você faz exercício de equilíbrio, percebe o seu equilíbrio e tal. Então você vai se conectando mais e mais com o seu self, com o seu corpo, e na hora da meditação vai estar mais fácil para você. Mas assim, a intenção é a mesma intenção de quem acabou de chegar e sentou para fazer vipassana e meditar, né? Só que a yoga vai facilitar e vai te dar uma saúde também para a vida, né? Vida mais saudável, articulações saudáveis, vida longa e tal. Vou parar por aqui e começar a yoga no próximo vídeo, tá bom? Vamos fazer comigo. Até mais.